Aos nossos irmãos que nos assistem neste momento, e neste instante estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Neste momento convido aos amados irmãos a fazermos a leitura do título da lição, do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe. Lembrando a todos que estamos estudando o primeiro trimestre de 2020, as nossas lições bíblicas CPAD, o tema a raça humana, origem, queda e redenção. Glória a Jesus. Nós vamos dizer aqui o título da lição: Jesus, o homem perfeito. O texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está em Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Lucas, no capítulo 2, versículos do 40 ao 52. Gostaria de fazer aqui dar uma rápida informação a que nós, por conta das circunstâncias atuais, vamos estudar a revista da classe de adultos, tá certo? Sabemos que há outras faixas etárias, mas não é possível nós fazermos o estudo de outras revistas, de outros assuntos neste momento. Então vamos nos ater nesse período em que a escola vai funcionar online, à distância. Nós vamos fazer o uso da revista de adultos ou de senhoras e senhores, mas é a palavra de Deus e ela é proveitosa, em todos os momentos. A leitura está em Lucas 2, versículos do 40 a 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos orar, irmãos, neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Maravilhoso Deus, Pai Santo, amado, nós te damos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concedeu da salvação, meu Deus, da reconciliação contigo. Senhor, rogamos mais uma vez a tua graça, a tua bênção sobre nossas vidas, pois vamos, Senhor, dedicar estes momentos para estudar, para aprender da tua palavra. Senhor, a nossa escola dominical hoje está funcionando de forma excepcional, de forma atípica, mas, meu Senhor, sabemos que a tua palavra, ela é poderosa, ela vai ao encontro, Senhor, ela não está limitada a nenhum contexto, a nenhuma parede, ela não está limitada a um lugar, ela vai, Senhor, onde o Senhor mandar, e ela faz aquilo que te apraz. Portanto, meu Deus, rogamos que neste instante, aqueles que estiverem ouvindo, sejam abençoados, Senhor, sejam instruídos, possam crescer na fé, no entendimento da tua vontade. Pai, abençoa o nosso mestre deste dia, o professor Mariano, meu Senhor, dá sabedoria e graça ao teu filho, abençoa os irmãos que aqui estão conosco, o irmão Paulinho, Senhor, irmão Emanuel, presbítero Emanuel, meu Senhor, irmão Davi, que está também gravando, o irmão Josivaldo, que está assistindo, Senhor, e todos os que estão assistindo em casa, sejam abençoados para a glória do teu nome. É o que nós rogamos e pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, como vocês viram na oração, nós contamos aqui com uma pequena equipe de apoio na realização de nossa escola, e nós vamos convidar o presbítero Emanuel para nos conduzir ao Senhor em louvor. E eu convido você a abrir sua harpa também aí em casa, ou ouvir com muita atenção o hino de número 46, um pendão real nos entregou o Rei. Este pendão é o pendão do Evangelho, é o pendão ou a bandeira da palavra de Deus, a qual não pode ser neste momento deshasteada, tem que permanecer hasteada, tem que permanecer levantada, mesmo que seja através deste recurso tecnológico. Que Deus nos abençoe. Mas Manuel, louva ao Senhor. Glória a Deus. Hino da harpa cristã de número 46, um pendão real. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha, peguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Transformados já os negros batalhões,
Deus. E nesse momento, vamos ter a instrução da revista da Escola Bíblica Dominical, pelo nosso vice-presidente das Assembleias de Deus de Maracanaú, pastor Mariano Neto. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos que nos assistem por meio desta live, com a gloriosa paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio de podermos cooperar com a obra do Senhor, mais especificamente no que diz respeito à Escola Bíblica Dominical Online, nesse período excepcional, como já falaram o presbítero Josué. E nós acreditamos que em muitas das nossas igrejas e congregações, os nossos amados irmãos estão cultuando a Deus através do ensino e do aprendizado da palavra do Senhor, nesta nova modalidade. E hoje nós estamos estudando a lição de número 12, cujo título é Jesus, o Homem Perfeito. Já vimos as partes principais da revista, da lição, a textual e a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Então, nós temos uma proposta de objetivo geral para esta lição nos seguintes termos: clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Ele é divino e é humano. Para atingir esse objetivo geral, nos foi proposto uma sequência de objetivos específicos. O primeiro deles expor a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é verdadeiro Deus. O segundo, explicar a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiro homem. E por último, o objetivo específico de número 3 vai falar da perfeição de Jesus. Então, até aqui nós estudamos a criação da humanidade, a sua queda, e mais recentemente, na lição passada, nós estudamos acerca da manifestação do anticristo. A partir desta lição, nós estamos aqui apresentando a figura de Jesus, o Redentor da humanidade. A introdução da lição de hoje, proposta pelo nosso comentarista, diz o seguinte: na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, e enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. O autor da revista, continuando a introdução, ele nos diz: deixamos bem claro de início que a humanidade de Jesus não era aparente, a humanidade de Jesus era real. E continua o seu comentário introdutório: em tudo era semelhante a nós, exceto, com exceção, quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, elas não entram em conflito, não são conflitantes, muito pelo contrário, elas são perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais elimina a outra. É por esse motivo que somente Ele, o Senhor Jesus, pode salvar o pobre e miserável pecador. E aí nós temos aqui um clamor do comentarista, no sentido de que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto da lição de hoje fala-nos sobre Jesus, verdadeiro Deus.
ele está subdividido em 3 subpontos. O subponto 1 vai falar da eternidade de Jesus com o Pai. O subponto 2, os atributos de Jesus relacionados à sua grandeza e perfeição. E por último, o esvaziamento da glória que Jesus tinha no céu, mas não o esvaziamento da sua divindade. Então o comentarista diz o seguinte: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Então neste tópico enfocaremos a sua divindade. Subtópico número 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso está escrito em Isaías capítulo 9, verso 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, conforme João capítulo 1, verso 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Nós temos, meus amados, muitas declarações na Bíblia acerca da divindade de Jesus. E quando a gente observa João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé, ao se aproximar do Mestre, depois de ressurreto, ele exclama de maneira extasiada, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então a gente pode entender nessa expressão de Tomé que Jesus é Senhor, mas também é Deus. E um dos principais atributos da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, logicamente é a eternidade. Isso significa que Deus não tem um princípio nem terá um fim. Ele diz na sua palavra: eu sou o primeiro e o último. É uma declaração que Jesus fez de que ele é o Senhor do tempo. Então observem que o Senhor está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Então, antes da sua encarnação, Jesus já era apresentado por Isaías há cerca de 600 anos antes de Cristo como o Pai da eternidade. Porquanto o tempo, o mundo, os homens e os anjos, eles não tinham ainda sido formados, mas lá já estava o Filho ao lado do Pai e também do Espírito Santo. Então esse é um pequeno resumo do subtópico de número 1. Subtópico número 2, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida, João capítulo 1, verso 4. Logo, ele tem vida em si mesmo, João capítulo 5, verso 16, e aos Hebreus capítulo 7 e verso 16. Sendo Deus de Deus, ele não muda, ele é imutável. Aos Hebreus capítulo 13 e verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente. Mateus capítulo 28, verso 20. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Ele é onisciente, e pela sua onisciência ele sabe todas as coisas. Mateus capítulo 9, versos 4 e 5, João capítulo 2, verso 24 e 25, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versos 24 e 25, e Colossenses capítulo 2, verso de número 3. A sua onipotência, portanto, não pode e jamais deve ser ignorada, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então todo o poder acha-se em suas mãos.
Mateus capítulo 28 e versículo de número 18, Apocalipse capítulo 1, verso de número 8. Então o comentarista, ele ressalta aqui a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Juntamente a esses três atributos, nós asseguramos com certeza que Jesus também é eterno, Apocalipse capítulo 22 e verso 13, e também ele é soberano. Além de eterno, soberano, ele também é santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e verso 14. Em resumo, poderíamos dizer, com certeza, indubitavelmente, que Jesus é 1, eterno, 2, soberano, 3, santo, 4, onipresente, 5, onisciente e 6, onipotente. Existem outros atributos, mas para ser, digamos, bem sintético, apresentamos apenas estes 6. Subtópico de número 3: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Então aqui a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque existem muitos comentaristas, ou existem muitas pessoas que fazem interpretações distorcidas do que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, quando nós vamos fazer um pequeno comentário, tá? Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, preste atenção, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. E seus discípulos sabiam que ele era Deus, que ele é Deus. Mateus capítulo 14, verso 33, João capítulo 1, verso 49, capítulo 20, verso 28. Então, Jesus esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo. Existe alguém que chega ao absurdo de dizer que Jesus deixou de ser Deus, ou ainda pior, que ele se tornou pecador como nós. Temos que ter o cuidado para não reproduzirmos esses erros e essa ignorância teológica, enquanto nós estivermos falando da experiência que Jesus teve em sua humilhação ao assumir a forma humana. Ao afirmar que Jesus esvaziou-se a si mesmo, Paulo está nos ensinando que Jesus ocultou sua glória por baixo de um corpo de carne humana. Isso é a grande tendência dos comentaristas que fazem a interpretação de Filipenses capítulo 2 e verso 7, com a qual nós, digamos, entendemos ser a mais perfeita hermenêutica desse texto. Então Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Portanto, resumindo o tópico número 1, vamos dizer que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano, era perfeitamente humano e é perfeitamente divino, e era também perfeitamente divino. Vamos ao ponto de número 2. Jesus, verdadeiro homem. Diz o comentarista: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Ou seja, Israel sabia que Jesus viria como homem, tá? Como é que eles sabiam? Pelas Escrituras do Antigo Testamento. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus
para recebê-lo. Mas infelizmente os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Subtópico de número 1 do ponto 2. Esse ponto tem 5 subtópicos, então a gente vai precisar, digamos, de menos comentários acessórios, mais leitura da revista, senão nós não cumprimos o nosso tempo. Jesus estava no seio do Pai. Então, antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, verso 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, inoperante, sem ação. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João vai nos dizer isso no capítulo 1, verso 3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. As coisas que existem porque ele estava com Deus na criação de todas as coisas. Jesus Cristo, ou melhor dizendo, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então nós só existimos, só nos movemos, tudo que fazemos numa dependência direta e eterna do nosso Deus. O subtópico de número 2, como eu falei, a gente vai comentar muito pouco, de maneira acessória aqui, de maneira complementar. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Então nós observamos no livro de Gênesis capítulo 3 e verso 15 que ele é a semente da mulher. E em Malaquias capítulo 4 e verso 2, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, tá certo? Entre Gênesis e Malaquias, nós temos outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Gênesis 12, 1 a 3, 2 Samuel capítulo 7, verso 16, Mateus capítulo 1 e verso 1. Então nós vimos aqui que o comentarista nesse subtópico 2 nos narra que Jesus tinha o prenúncio da sua vinda descrito desde Gênesis até Malaquias. Então, pelas páginas de todo o Antigo Testamento, nós vemos abundantemente menções a Cristo vindouro, ao Cristo vindouro. Moisés, por exemplo, ele profetizou sobre Cristo. Está em Deuteronômio capítulo 18 e verso 15. Moisés diz, o profeta, que Jesus era o profeta que havia de vir. Miqueias profetizou por sua vez o lugar em que Jesus nasceria, a cidade de Belém. Miqueias capítulo 5 verso 2. E por que não dizer o profeta considerado por muitos o profeta messiânico, profeta Isaías? Ele profetiza sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Pode ser visto isso que acabo de afirmar em Isaías capítulo 9, verso 6, e também no capítulo 53, a partir do verso 1 do seu livro, do livro do profeta Isaías. Zacarias também profetizou sobre Jesus. Ele fala da entrada de Jesus em Jerusalém montado em jumentinho. Zacarias capítulo 9 e verso de número 9. Davi não poderia deixar de falar também sobre a vinda de Jesus. Ele profetiza a vitória de Cristo sobre seus inimigos, lá no Salmo de número 2, e também o Novo Testamento, corroborando com este Salmo, no capítulo 4,
lá de Atos dos Apóstolos, versículos 25 e 26, tá? O triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Enfim, como atestou o próprio Senhor, todas as escrituras do Antigo Testamento falavam e apontavam para ele. Lucas capítulo 2, capítulo 23, verso 27, e João capítulo 5 e verso 39. Subtópico de número 3, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João capítulo 1, verso 14. Sua humanidade, volto a repetir, diz o comentarista, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Isso pode ser visto em Lucas capítulo 2, versos de número 1 ao número 7. Ele sentiu nossas dores e incômodos, ele teve fome, ele teve sede, e no jardim da agonia, ele experimentou uma profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade do Senhor Jesus Cristo era completa. Ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Mateus capítulo 27 e verso 58, Marcos capítulo 14, verso 34, e Mateus capítulo 27 e verso 50. Concluindo então o comentarista esse subtópico, ele diz: afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, e volta a ressaltar, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao